Oi gente, aqui é a Babi de novo e vocês estão assistindo mais um dos nossos vídeos do Clube do Livro. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a solteirice e como ela é uma dádiva e sobre viver a vida plenamente, um dia de cada vez e confiar de que Deus tem preparado o melhor para nós. Nesse capítulo 11, que se chama Confiança para a Separação, a Elizabeth vai falar um pouco sobre justamente o chamado do cristão e o chamado individual que cada cristão e cristã tem por ser filho de Deus. Ela fala o seguinte: é algo espantoso descobrir que somos individualmente chamadas. Recebemos um chamado como mulheres, mas também somos chamadas como mulheres individuais, e é individualmente que devemos responder. Ela desenvolve todo esse assunto com a própria vida dela. Ela fala um pouco sobre quando ela ainda era noiva do Jim Elliot e sobre como ela ainda estava vivendo a vida dela de solteira e ele já prosseguindo no ministério dele. Ele ia para vários lugares, ele conhecia pessoas novas, aprendia novas línguas e ela queria fazer parte disso, mas ela se sentia frustrada porque ela não podia. E então o Jim, ele manda uma carta para ela dizendo o seguinte: não deixe o nosso anseio destruir o apetite do nosso viver. Ele estava dizendo justamente sobre essa questão do chamado. Foi isso que ela entendeu. Que ele estava tendo o chamado dele, ela estava tendo o chamado dela. E eles tinham que viver isso individualmente sem querer viver algo que Deus não deu. E aí ela fala bem assim para a filha dela: nós aceitamos e agradecemos a Deus pelo que nos é dado, não permitindo que o não dado estrague tudo. Então ela termina o capítulo dizendo o seguinte: esse é o chamado, essa é a ordem de nossa vida. Não há nada de acidental nisso. Podemos entregar-nos a Deus e aceitar tudo que vem dele. E então ela ressalta mais uma vez aquela questão que o marido da filha dela disse sobre ele ser um calvinista, no sentido de confiar na soberania de Deus, mesmo que às vezes a gente se frustre com algo que a gente ainda não tem, mas se lembrando de que a gente não pode deixar que o não dado estrague o que Deus já tem preparado para nós no nosso chamado. No próximo capítulo 12, ele se chama Autodisciplina e Ordem. E é justamente sobre isso que ela vai falar. Ela conta um pouco sobre como muitas vezes Deus, mesmo tendo um plano perfeito pra gente, muitos cristãos ainda vivem de forma confusa, de forma desesperada, por não saber sobre o amanhã. E aí ela diz o seguinte: o modo como vivemos deve manifestar a veracidade daquilo que cremos. Uma vida confusa fala de uma fé confusa e incoerente. Isso é algo muito pesado de se pensar, de que uma vida confusa reflete um interior, uma fé confusa. Mas é o que ela propõe nesse capítulo e que muitas vezes é verdade na nossa vida. E então ela fala um pouco sobre a infância da Valerie, né, a filha dela. Ela conta sobre como ela criou a filha dela no meio de povos indígenas, enquanto ela trabalhava ainda com missões. E ela conta sobre como ela ensinou para a filha dela os valores de autodisciplina, os valores de ordem e os valores de refletir isso na vida externa para mostrar uma fé robusta por dentro. E aí ela fala sobre tudo isso, é muito legal esse trecho em que ela conta um pouco sobre a infância da filha dela. E lembrando de tudo isso, ela reflete de como no momento em que ela estava escrevendo, como a filha dela tinha crescido nesse tempo todo. Como ela tinha se desenvolvido como mulher, como ela tinha agora, estava prestes a se casar, e ela se alegra muito com isso. E então ela diz para a filha dela que ela tem que viver uma vida sublime, de paz, que reflita o que ela foi ensinada durante a infância e reflita a fé robusta que ela tem por dentro. Então, que seja uma vida de autodisciplina, de ordem, de obediência a Deus. E é esse o conselho que ela dá para a filha dela, que está prestes a se casar. Então, eu acho muito bom que a gente absorva isso para as nossas vidas, porque um conselho de uma mãe para uma filha reflete o amor delas, reflete o que a Elizabeth queria para a filha dela, que era o melhor. Então, a gente tem que ler isso e entender
palavra de Deus em relação a isso, em relação às nossas vidas, ao nosso chamado e principalmente a confiança em Deus. E é isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 11 e 12. No próximo vídeo a gente vai continuar e até mais!